Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 8 de março de 2022. Estou eu aqui no 8º vídeo do Desafio dos 31 Dias. Ontem nós conversamos um pouquinho sobre Deus, já falamos sobre reencarnação, enfim. E se eu fosse traduzir o intuito desses vídeos para vocês, eu diria que são vídeos que eu desejo do fundo do coração que eu possa consolar e trazer um pouquinho de esperança para todos vocês, para quem está me assistindo aí. E eu estou recebendo um retorno muito positivo. Não importa se esse vídeo, se isso que eu estou fazendo atingir uma única pessoa, ajudar uma única pessoa, para mim já vai estar valendo. Certo? Vai ficar aí gravado, vocês assistam quando vocês puderem, compartilhem com quem vocês acham que tá precisando, enfim. E a gente vai estar aqui aprendendo juntos, tá bom? Ontem falamos de Deus, né? E hoje eu vou continuar com o livro dos Espíritos, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de morte. Ai, Samanta, de morte! Sim, nós vamos falar de morte, porque é um assunto que a gente tem que parar de ser um tabu, né? Afinal de contas, todos nós vamos morrer um dia. E então a gente tem que aprender a superar isso, a falar sobre esse assunto, a pensar, sabe? A tentar imaginar, poxa, como que vai ser depois que eu morrer? Né? Então eu acredito que seja um assunto muito importante e pertinente para o período que nós estamos vivendo, com tantas perdas, né? E aí, sem mais delongas, para esse vídeo não ficar longo, eu peguei aqui, eu separei aqui a questão 154, tá bom? Do Livro dos Espíritos. Eu dei uma lição de casa para vocês ontem, né? Para vocês assistirem o filme de Allan Kardec, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse livro, tá? Então, na pergunta 154, é um capítulo aqui que fala da separação da alma pela morte do corpo físico, tá? Então, na questão 154, o Kardec pergunta assim para os espíritos: a separação entre a alma e o corpo físico é dolorosa? A resposta: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma não participa dessa separação. Mesmo os sofrimentos que às vezes ocorrem no momento da morte são prazerosos para o espírito, que vê chegar ao fim o seu exílio. Comentário de Kardec: na morte natural, que ocorre pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É como uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Vocês nunca pararam para pensar como que vai ser? A gente tem... Porque a morte, eu sempre falo que a morte do corpo físico não é bonito, né, gente? São doenças, acidentes, enfim. Mas vocês já pararam para pensar como que vai ser quando chegar a hora de vocês? Eu já parei para pensar. E eu confesso para vocês que eu me sinto assim, segura de saber que a minha mãe vai estar lá do outro lado, que a Luna vai estar lá do outro lado. Só que para isso, eu tenho que fazer por merecer, sabe? Porque elas cumpriram o prazo delas aqui dentro do tempo determinado por Deus. Então eu não posso acelerar o processo. Eu tenho responsabilidade sobre a minha vida, sobre o meu corpo, sobre a minha saúde, sobre os meus atos, a minha moral. Então é isso que a gente tem que tentar buscar aperfeiçoar, sabe? Então se o seu parente, poxa, morreu de morte morrida, que nem a gente fala, né? Morte natural, com certeza foi no tempo certo, né? No tempo de Deus. E aí você faz toda uma atrapalhada, faz um monte de coisa errada, o que acontece? A gente até já falou disso em outros vídeos, né? Você acaba atrasando um pouquinho essa sua evolução, tá certo? Então, nem sempre você vai para o mesmo lugar que eles, é óbvio isso, né? Então, assim, aí tem uma outra questão assim, a 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo espiritual? Tipo assim, abriu o olho, uau, qual será a primeira sensação? Vai falar que vocês nunca ficaram curiosos, nunca pensaram nisso. Eu já. Olha lá a resposta: isso depende. Aqueles que fizeram mal, com o desejo de fazê-lo, num primeiro momento sentirão vergonha do que fizeram. Para o justo é bem diferente. A alma sente-se aliviada, como se alguém lhe tivesse tirado um grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. De vários livros que eu leio, de tudo que eu estudo, gente, eu aprendi que o momento da morte, ao contrário do que a gente pensa, é um momento de libertação.
tá certo? E os espíritos se sentem muito bem, ao contrário de quando eles retornam para cá, tá? A gente vai falar isso em outra oportunidade, né? O espírito reencontra imediatamente aqueles a quem conheceu na Terra e que morreram antes dele. A gente vai encontrar imediatamente nossos entes queridos lá? Vai estar todo mundo esperando? Resposta: sim, conforme a afeição que havia entre eles. Quase sempre os espíritos amigos vêm recebê-lo na sua volta ao mundo espiritual e o ajudam a se desvencilhar das ligações que ainda o prendem ao corpo físico. Reencontra também aqueles a quem conheceu e perdeu de vista durante sua permanência na Terra. Vê os que estão na erracidade, como também vai visitar os que estão encarnados. Erracidade é aqueles que ainda não reencarnaram, enfim. Bom, aí, o que eu achei legal aqui? Tem uma explicação de Kardec, gente, bem legal, na questão 165, tá? Ele fala assim, olha, aqui foi Kardec, tá? No momento da morte, tudo a princípio é muito confuso. O espírito precisa de algum tempo para se reconhecer. Eu me lembro aqui um pouquinho do filme do Ghost. Vocês assistiram aquele filme antigo? Que a gente percebe que, né? Enfim, me lembra um pouquinho. Que o cara morre lá e fica todo perdido e tal. Então o espírito precisa de um tempo, né? Encontra-se atordoado, assim como um homem que desperta de um sono profundo e procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias, a memória do passado lhe voltam à mente à medida que se apaga a influência do corpo que ele acaba de abandonar. E à medida que se dissipa o nevoeiro que lhe turva os pensamentos. Deve ser muito confuso. Na verdade, gente, poxa, será que eu morri mesmo, né? Ainda mais para aquelas pessoas que acreditam que não existe essa morte, eu acredito que seja um pouquinho mais difícil, né? Aí tem até uma questão aqui que fala assim, que quem acredita, né? Se quem acredita nessa vida pós-morte, fica um pouquinho mais fácil, né? Na verdade, fala assim que ajuda, né? Ajuda, mas assim, não é porque você acredita nisso que você já, né? Você precisa aí praticar o bem, né? Então o bem vai te influenciar mais, mas o fato de você acreditar na vida pós-morte, obviamente que vai te ajudar. Não vai ser uma coisa tão absurda assim para você, logo vai cair a ficha, né? Então assim, a perturbação apresenta aspectos particulares de acordo com o caráter dos indivíduos e principalmente com o tipo de morte. Nas mortes violentas por suicídio, desgosto, acidente, derrame cerebral, ferimentos, enfim, o espírito fica surpreendido, espantado. Ele não acredita que esteja morto e sustenta com persistência que não morreu. Lembrei mais uma vez do filme do Ghost. Quem não assistiu, assista. É bem antigo esse filme, viu, gente? Entretanto, vê seu corpo, sabe que é seu e não compreende por que está separado dele. Aproxima-se das pessoas a quem estima, fala com elas e não compreende por que elas não escutam. Imagina o desespero, né? Essa ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito reconhece seu novo estado e compreende que não mais faz parte do mundo dos vivos, tá? Sobre perispírito, eu não vou ficar entrando muito nesses detalhes, tá bom? Mas é o que faz parte da gente, é o intermediário entre o nosso corpo físico e o nosso espírito, tá? É o que tá no meio. É semimaterial, tá bom? Só para vocês entenderem, né? Esse fenômeno, né, se explica facilmente. Surpreendido pela morte inesperada, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que ocorreu. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Entretanto, como continua a pensar, continua a ver e ouvir, tem a sensação de que efetivamente não morreu. O que aumenta ainda mais a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao anterior, quanto à forma, mas a cuja natureza etérea ainda não teve tempo de constatar. Etérea, assim, não é esse pesado, né? Esse corpo pesado que a gente tem. É diferente, né? Considera o corpo, né, sólido, compacto, como era o corpo físico. Tá falando aqui que quando a pessoa morre, ela se considera ainda no corpo físico, né, compacto e tal. E quando chama a sua atenção para esse fato, admira-se por não poder apalpá-lo, né? Passa reto. Esse fenômeno é semelhante ao que acontece com sonâmbulos, inexperientes que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como podem pensar e ver livremente, eles acreditam que não estão dormindo.
Ele está fazendo uma comparação aqui com os sonâmbulos, né? Alguns espíritos apresentam essa particularidade de não acreditarem que estão mortos, mesmo que a morte não os tenha colhido de surpresa. Essa situação de não dar-se conta de que morreu ocorre muito mais entre aqueles que, mesmo estando doentes, não pensam em morrer. Olha como é importante a gente pensar nesse assunto, né, gente? Como que vai ser, a gente se preparar, enfim. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao próprio funeral, como se fosse o de um estranho, e falar sobre o assunto como algo que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. Tipo, ele chega na pessoa e fala, nossa, quem que morreu? A pessoa vira e fala, você. Realmente eu tô dando risada, mas assim, é o que acontece, né, gente? Já li vários livros, viu, que relatam isso. A perturbação após a morte nada tem de dolorosa para o homem de bem. É calma e muito semelhante à de um despertar tranquilo. Ao contrário, a perturbação é cheia de ansiedade, de angústias, para aquele que tem a consciência pesada. Essa ansiedade e essa angústia aumentam à medida que ele compreende a sua nova situação. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que desencarnam ao mesmo tempo nem sempre se reencontram de imediato. Com a perturbação após a morte, cada um vai para o seu lado ou apenas se preocupa com aqueles que lhe interessam, né? Cada um tá no momento, numa evolução, enfim. Gente, vocês percebem como esse livro é legal? Como tem perguntas assim pertinentes, respostas claras, né? Eu sou suspeita de falar. Sabe que assim, minha mãe, vou contar um caos pra vocês, a minha mãe me contava muito, assim, minha mãe, ela tinha umas visões, às vezes ela via algumas coisas, né? Eu acostumei isso desde pequena. Enfim, com esse jeito da minha mãe. Às vezes ela ia no cemitério, aconteceu dela ir no cemitério, eu me lembro que ela me contou uma vez que ela viu um moço sentado assim no túmulo, de cabeça baixa, né? E ela conversava, viu, gente? Às vezes eu via minha mãe falando sozinha e era exatamente isso. Depois ela confessava pra mim. Então, são pessoas que não se conformaram com a morte. Elas ficam ali. Muitas vezes ficam dentro de casa, ali sentado, né? E deve ser muito triste, muito dolorido. Eles são pessoas que não querem aceitar, né? Dizem que na beirada assim do mar, sabe? Tem muitos espíritos assim sentados, né? Enfim, graças a Deus que a gente não vê, né? Muitas pessoas falam, eu gostaria de ver. Não, todo mundo quer ver. O Fernando Ben falou isso uma vez. Todo mundo quer ver no claro, né? Na hora que tá todo mundo junto. Ninguém quer ver no escuro, na hora que tá sozinho, né? E todo mundo quer ver coisa bonita. Então, assim, é melhor assim, né? Cada um onde tiver que estar, né? E aí eu separei uma psicografia tão pertinente a esse assunto que a gente está falando, que é uma psicografia da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Foi uma psicografia de 2004, né? Pelo espírito de Sônia. Olha só, ela vai relatar como que foi a morte dela. Eu vou ler para vocês, tá? Olha, estava atrasada. Levantei-me no horário de costume. Como sempre, toda manhã em casa era uma correria. Meus 2 filhos, um moço e uma adolescente, acordavam para ir à escola e meu marido para o trabalho dele. Naquela manhã, meu filho me pediu, mamãe, por favor, pregue o botão na minha camisa, quero ir à escola com ela. E lá fui eu pregar o botão. Depois todos saíram, me atrasei, não peguei o ônibus no horário costumeiro, mas sim outro ônibus, 10 minutos depois. Atrasada, atravessei correndo a avenida em frente ao hospital em que eu trabalhava e um carro me atropelou. Ponto. Senti o baque e me vi caída no chão. Não senti dor, fiquei tonta e o que me aconteceu depois pareceu-me que sonhava. Eu vi que me colocaram em uma maca, entraram comigo no prédio do hospital, indo para a sala de emergência. Não conseguia mover-me nem falar. Reconheci os enfermeiros, amigos, ao meu lado, olhando-me preocupados. Senti o doutor Murilo me examinar e escutei. Tá vendo? Eram tudo amigos de trabalho dela, né? O doutor Murilo falou, o estado da Sônia é gravíssimo. Deu ordens que julguei serem certas. Não está adiantando. Escutei e reconheci a voz de Ivone, uma colega enfermeira. Morreu, falou alguém. Sônia, infelizmente não resistiu, está morta, expressou o Dr. Murilo.
Eu não, pensei aflita. O que está acontecendo, meu Deus? Por que será que acham que eu morri? Tenho de falar, tenho de reagir, mostrar a eles que eu estou viva, eu tenho que dar um jeito. Aí ela escutou uma voz assim: calma, enfermeira Sônia, tranquilize-se, sabemos que você está viva, durma. Ela relata: escutei e não identifiquei quem me falou isso. Uma mão quente fechou os meus olhos com carinho. Achei que me deram algum sedativo. Senti que estava sendo medicada e dormi. Mas não foi um sono tranquilo. Às vezes sentia que mexiam comigo, tentavam tranquilizar-me, achando que estava sendo operado ou que me faziam curativos. Depois ouvi meus familiares chorando, principalmente minha filha. Estou até arrepiada. Principalmente minha filha, minha mãe, minha irmã. Pensei, eles já sabem e estão chorando junto ao meu leito. Isso não é permitido. Será que eles abriram exceção só porque eu trabalho aqui? Ela estava achando que os familiares dela estavam chorando ali no hospital por ela, né? Aí ela escutou: morreu tão jovem. Coitada da Sônia, foi atropelada quando ia para o trabalho. Ela sentiu um torpor e não conseguia entender quem que estava falando aquilo, o que estava acontecendo. Concluí que era a anestesia que estava me fazendo delirar. Sônia, escutei uma voz forte falando comigo. Vamos levá-la para um local sossegado. Acalme-se e tente descansar. Vou para a UTI, pensei. Esforcei-me para ficar tranquila. Senti alguém mexer no meu corpo, mas não senti dor. Apenas aquele estado terrível de torpor, anestesiada, né? Parecia que sonhava, queria acordar e não conseguia. Senti que me levaram para outro local e deitaram numa cama. Abri os olhos um pouquinho e vi que estava numa enfermaria. Pessoas de branco carinhosamente acomodaram-me e uma delas falou: Sônia, aqui você irá dormir tranquila. Ainda escutava choros e lamentos, muitos choros. Depois eu dormi. Acordei. Acabou aquele estranho torpor. Olhei para o local onde eu estava. Era uma enfermaria bem arrumada, limpíssima e silenciosa. Onde eu estou? Ouvi a minha voz indagar e ressoar pelo quarto. Duas senhoras também internadas me olharam. Ninguém respondeu nada. Estou no hospital, pensei. Que pergunta boba minha. Estou me lembrando, eu fui atropelada, tá? Estou no hospital, entendi. Curiosa, levantei o lençol. Estava vestida com uma camisola branca. E surpresa, nenhum ferimento. Movi-me com facilidade e pensei: nossa, aconteceu algo estranho. O que será que houve? Talvez tenha batido somente a cabeça e agora que estou saindo de um coma... Ah, é isso, estava em coma. Mas por que não estou na UTI? Por que não estou num quarto particular? Nós temos convênio. Um senhor entrou no quarto e uma das senhoras que me olhou falou: Dr. José Augusto, a Sônia já acordou. Ah, que bom, como está, garota? Perguntou ele me olhando e sorrindo. Parecia que eu conhecia, mas não lembrava de onde. Observei-o bem, tive a certeza de que ele não era médico do hospital que eu trabalhava. Será que eu fui transferida? Pensei. Como não respondi, ele perguntou novamente: Sônia, como está se sentindo? Não sei, acho que bem. Estou saindo do coma, doutor? Ele respondeu: não, você não estava em coma, respondeu ele gentilmente. Onde eu estou então? Na outra parte do hospital. Que outra parte? Indaguei curiosa. Na que fica do outro lado, respondeu uma das senhoras, intrometendo-se na conversa. Lado? Balbuciei. Que lado? Do além. Ela falou rapidamente e baixinho. Imagina a senhora falando: do além, minha filha, você tá morta. Sônia, falou o tal doutor, você compreenderá aos poucos o que lhe aconteceu. É muito importante se esforçar para ficar calma, tranquila, para você poder se recuperar. Uma senhora me trouxe um suco. Não estava com vontade, eu não quis. O doutor afastou-se, foi conversar com outra pessoa. Fiquei ali aborrecida, sem compreender o que se passava. Fingi dormir e quando o doutor se afastou e tudo ficou quieto, levantei-me com facilidade e saí escondida do quarto. Passei por um corredor e vi uma escada. Desci e, aliviada, reconheci o hospital em que eu trabalhava. Ufa!
Estava como sempre, lotado, pessoas indo e vindo. Voltei para o quarto e deitei no meu leito. Pensei, deve haver uma explicação para eu estar aqui. Depois, por certo, aquele doutor me dirá o que aconteceu. Certamente fizeram de algum novo setor do hospital. Esse local está mais tranquilo, onde me trouxeram para me recuperar. Tá tudo bem. Dormi de novo. Acordei e pensei em tudo que me ocorreu e achei estranho, principalmente porque escutei sem compreender como a minha filha chorando. Escutei sem compreender como a minha filha chorando. Ela começou a escutar a filha dela chorando. Aí pensei, ela veio me visitar e chorou. Por que não me acordou? Mas está chorando agora? Por que eu a escuto, mas eu não a vejo? Quando o doutor entrou no quarto, eu chamei. Doutor, por favor, venha cá um pouquinho. Afinal, o senhor é enfermeiro ou o senhor é médico? Ele respondeu, sou alguém que cuida de vocês. E escutei aquela senhora chamá-lo de doutor José Augusto. Não me lembro de ninguém com esse nome na equipe médica. Bem, isso não tem importância. Estava vindo trabalhar, atravessei a avenida e um carro me atropelou. Depois não me lembro direito o que aconteceu. Escutei o Dr. Murilo dizer que o meu estado era grave. Escutei o Dr. Murilo dizer que o meu estado era grave. Entrei num torpor, num sono estranho, com sonhos confusos. O senhor pode me dizer o que houve? De fato, você foi atropelada, respondeu ele, tentando me esclarecer sem me chocar. Foi conduzida para a sala de emergência. Sônia, você sendo enfermeira já viu muitas pessoas morrerem, não viu? Sim, muitas, respondi. Trabalho com doentes terminais. No começo ficava triste, sabe? Quando uma pessoa morria, até orava por ela. Depois isso se tornou rotina. Era meu trabalho, eu cuidava de todos com carinho e a morte não me incomodou mais. A morte do corpo físico é algo natural. Você é religiosa? Perguntou ele. Sou, vou à igreja quando dá. Gosto de orar no sossego de um templo, eu respondi. E o que você pensa da morte? Perguntou ele. Não sei, respondi sacudindo os ombros. Por que você está me perguntando isso? Porque o corpo físico nasce e morre. Nós o usamos para viver na Terra durante um período. Você não pensa na morte? Não pensa na morte? Você não pensa em morrer? Eu não. Ainda mais agora que sobrevivi àquele atropelamento em que eu ainda não me recuperei. A pancada na cabeça me deixou confusa, deve ter afetado o meu cérebro, viu, doutor? Falei um tempão sobre o que sentia e tinha explicação para tudo. Dr. José Augusto me ouvia atento. Aproveitando que fiz uma pausa, ele falou: Sônia, não esqueça que a morte do corpo físico é para todos e que somos sobreviventes depois dessa ocorrência. Mudei de assunto, aceitando o suco que me foi oferecido antes. Não estava gostando nem um pouco de estar ali, achei muito estranho. Quando minhas companheiras de quarto dormiram, levantei devagarzinho e saí do quarto. Uma senhora de aparência agradável aproximou-se quando estava no corredor perto da escada e disse: Sônia, aonde você vai? Você está fugindo? Não, saí só para dar uma voltinha, respondi. Você pediu permissão? Indagou-me. Não pode sair e andar por aí, pode ser perigoso. Volte, por favor, você está em recuperação e tem que obedecer às normas do hospital. Como enfermeira, você sabe disso, não é? Eu fingi que ia voltar, mas corri e desci as escadas correndo. Passei correndo pelos corredores movimentados do hospital, entrei na ala reservada ao corpo docente, no vestiário das enfermeiras, apressada troquei de roupa. Saí do prédio, parei em frente da avenida, quis estar em casa. E logo estava. Aliviada, nem pensei como que eu cheguei na minha casa tão rápido. Achei que estava aqui esquecendo de alguns detalhes. Meu lar estava bagunçado. Tentei arrumá-lo e não consegui. Quis colocar objetos nos seus lugares, mas eles continuavam onde estavam. Cansada, sentei numa poltrona e adormeci. Acordei com meus filhos, chegando com a minha mãe. Corri para abraçá-los, mas eles não me deram atenção. Pareciam não me ver. Escutei a minha filha dizer: Estamos contentes, vovó, por estar aqui nos ajudando. Conversaram sem me dar a mínima atenção. Pensei:
Acho que estão bravos comigo, porque fugi do hospital. Meus 2 filhos e minha mãe fizeram uma faxina na casa. Ela foi embora, meu marido chegou, estava abatido e triste. Também nem me olhou. Chorei. E minha filhinha chorou também. Meu marido a abraçou e disse: filha, não chore. Estamos todos sofrendo. Tente reagir, temos de continuar vivendo. A menininha disse: sinto tanta falta dela. Será que a minha filha está chorando porque minha mãe, a avó dela, foi embora? Pensei. E vi os 3 se abraçaram. Foram dormir, nem me deram atenção. Resolvi ir para o meu quarto. Deitei na cama, encostei no meu marido e ele se revirou. Levantou e foi para a sala, ligou a televisão. Eu fui também, disposta a conversar com ele. Falei por minutos que eu estava bem, por isso saí do hospital e que eles não precisavam me tratar assim. Meu esposo sempre fora muito atencioso comigo e dessa vez fingiu tão bem que parecia não me escutar. Sentei-me no sofá e dormi. Assim se passaram dias até que escutei a minha mãe e minha filha conversando. Diziam que ia ao hospital pegar alguns objetos meus que estavam lá. Bem, pensei, se estão me tratando assim com desprezo porque fugi de lá, eu vou com elas. Assim elas me desculpem e vai ficar tudo bem. Entrei com elas no carro. Pararam no estacionamento do hospital, acompanhei-as e entramos no prédio. Fiquei olhando o movimento e quando percebi, as 2 sumiram. Resolvi ir para a enfermaria onde eu estive, mas não encontrei as escadas. Fiquei andando pelo corredor e acabei indo ao setor em que eu trabalhava, dos doentes em estado grave. Fiquei num canto só olhando. Vi um senhor, um paciente que já conhecia. Era um doente difícil, exigente e abusado. Maltratava com palavras rudes quem cuidava dele. Por 2 vezes passara a mão em mim. Agora estava morrendo. E morreu! Vi 2 vultos escuros o pegarem pelos braços. Deram-lhe puxão e ele se transformou em 2. Um quieto ali no leito, o outro gritando e desaparecendo com os vultos. Tremi de medo. Logo em seguida, outra morte. Uma senhora tranquila morreu orando e foi envolvida por uma luz. Também se transformou em 2. Uma ficou dormindo serenamente e a outra foi embora com a luminosidade. Eu estava pasma. Então vi aquela senhora que tentou me impedir de fugir antes. E ela disse: oi, Sônia, que bom ter voltado. Espero que tenha compreendido o que ocorreu com você. Acho que estou louca, pensei. Ela me abraçou com muita ternura. Não, Sônia, por favor, não se iluda mais. Observe-nos. Somos você e eu. Diferentes dessas enfermeiras e desses doentes. Você não está louca. Quando foi atropelado, seu corpo físico morreu. Porém, você continuou viva, porque o espírito não morre. Morta? Eu? E agora? Perguntei aflita. Aceite essa forma de viver, Sônia. Venha, vou levá-la para a parte do hospital, onde abrigamos desencarnados necessitados de orientação. Pegou na minha mão e foi me puxando. Ao passar pelo corredor principal, vi na parede uma foto do Dr. José Augusto. Ele foi um dos fundadores do hospital e morreu há muito tempo. O retrato do Dr. José Augusto, exclamei. Ele me ajudou, via sempre essas fotos quando eu trabalhava aqui. Por isso que ao vê-lo achei que eu conhecia. Aquela senhora me colocou no leito. Chorei por horas, com dó de mim e com medo. Senti-me abraçada. Era o Dr. José Augusto. Sônia, falou ele carinhosamente, minha amiga, não chore mais, a vida continua. Gente, aquela senhora me colocou no leito. Chorei por horas com dó de mim e com muito medo. Senti-me abraçada e era o Dr. José Augusto. Sônia, falou ele carinhosamente, minha amiga, não chore mais, a vida continua. E eu adormeci tranquila. Acordei sentindo-me bem, compreendi tudo. Minutos depois, o Dr. José Augusto veio me visitar e perguntei, e agora? Ele disse, irá aprender a viver com esse corpo que agora reveste o perispírito, para depois continuar sendo a boa enfermeira que você sempre foi. Explique-me, por favor, o que aconteceu comigo, pedi. Você, há 8 meses e 15 dias, ao atravessar a avenida, foi atropelada e desencarnou.
Foi trazida para cá e um dia fugiu. Parece que faz somente alguns dias que eu fui atropelada, exclamei. Ele respondeu, porque ficou confusa e dormiu muito. Foi por isso que ninguém em casa me viu, coitados. Eles não poderiam vê-la, você, Sônia, iludiu-se e não quis aceitar a nova situação. Vi em seu trabalho muitas pessoas desencarnarem, mas não pensou que isso aconteceria com você. Como fui parar na minha casa, doutor? Como que eu troquei de roupa? Quis saber, curiosa. E ele respondeu, nós, desencarnados, locomovemos-nos com a força do pensamento, da vontade. Isso se chama volitação. Para fazer esse processo consciente, necessitamos aprender. Alguns os fazem sem saber, usam da vontade como você fez. Quanto à troca de roupa, podemos plasmar vestimentas e objetos. Também se faz conhecendo e depois de um aprendizado, ou como você, que usou a força mental sem saber. Vi na UTI 2 pessoas morrerem, doutor. Um senhor foi levado por vultos escuros e uma senhora por uma luz. Falei, olhando para o Dr. José Augusto e esperando uma explicação. E ele respondeu, a desencarnação não é igual para ninguém. Ele me esclareceu gentilmente. Aquele senhor, infelizmente, viveu fazendo maldades e desencarnados que não o perdoaram, levaram seu espírito para regiões trevosas, a fim de se vingarem dele. A senhora que você viu em volta de luz foi uma pessoa bondosa e amigos vieram buscá-la para levá-la a locais de agradável moradia. Há também desencarnes como o seu, em que o espírito permanece junto ao corpo morto, vendo de forma confusa arrumarem-no dentro do caixão e o velório. Você foi desligada 2 horas antes do seu enterro, Sônia. Outros, não querendo abandonar o envoltório carnal, são enterrados junto com o corpo. Olha o que o apego material faz, né, gente? Admirei-me com as explicações coerentes que aquele bondoso doutor me dava. Ufa, ainda bem que não me cremaram, suspirei aliviada. Meu marido quer ser cremado. O que acontece com espíritos que têm o corpo físico morto ou reduzido a cinzas pela cremação? Nos locais onde são cremados, disse ele, trabalham equipes de socorristas que, independentemente de merecerem ou não, desligam esses espíritos da matéria morta. Quem fez por merecer um socorro é levado para as casas de auxílio. Outros que vieram imprudentemente ou sem fazer o bem, somente são desligados. Alguns ficam a vagar e muitos retornam ao antigo lar. Suicidas são desligados assim que o espírito chegar ao extremo sob o fogo, e depois são levados para o plano correspondente. Existem então desencarnados, como o senhor se refere aos que morrem, bons e maus? Corri risco em ter saído daqui sem permissão, indaguei-o. Ele respondeu, há no plano espiritual espíritos bons, maus e os que têm intenção de se melhorar, só que não tiveram ainda coragem suficiente para se dedicarem ao bem. Você, Sônia, correu perigo de desencarnados maus a pegar e fazê-la escrava. Nós sabíamos onde você estava e um socorrista ia vê-la sempre. Nós tínhamos notícia sua. Agradeci-o pelo auxílio e pelas explicações. Dessa vez fui obediente, recuperei-me, compreendi que fizera a minha partida do plano físico e como quem parte chega, vim para o plano espiritual. Fui transferida para uma colônia, onde aprendi a viver desencarnada e a ser útil. Tinha sempre notícias dos meus familiares. Depois de anos, pude vê-los e estar com eles nos momentos importantes. E foi uma felicidade quando o Dr. José Augusto me convidou para servir como enfermeira, ser socorrista no hospital em que trabalhei tanto quando fui encarnada. E assim a vida fantasticamente continua. Olha que lindo, gente! Ela continuou trabalhando como espírito no hospital que ela trabalhava enquanto ela estava viva. Aqui agora tem algumas explicações do espírito Dr. Antônio Carlos, tá? É o espírito que acredito que seja um mentor, enfim, dessa escritora, enfim, tá? É de um espírito. Ele explica o seguinte, iludir-se é fácil. Temos tendência a acreditar no que queremos. Assim, Sônia iludiu-se. Escutou, ao ser levada para a sala de emergência, que o seu estado era grave, que morrera.
agarrou-se tanto ao corpo físico que os socorristas que serviam no hospital tiveram dificuldades para desligá-la. Seu socorro somente ocorreu 2 horas antes do seu corpo ser enterrado. Deu para si mesma explicações para tudo e o que estava lhe acontecendo de diferente. Ao ficar numa parte do hospital que não conhecia, achou que era uma nova ala. Na sua casa terrena, pensou que a família não falava com ela por estarem bravos por ela ter fugido. Normalmente, poucas pessoas se preparam para esse fato natural, que é a desencarnação. Infelizmente, sempre achamos que isso acontece com os outros. E quando chega a nossa vez, apegamo-nos a detalhes para crer que continuamos na matéria física. Se tivermos conhecimento, fazemos essa mudança com mais facilidade. Embora necessitamos fazer jus para merecer o socorro. Não aceitar a desencarnação não depende do motivo que levou os órgãos do corpo físico a findarem as suas funções. O desencarne de Sônia foi brusco. Talvez, se tivesse doente por meses, teria se preparado e aceitaria sem tantas dificuldades a mudança de plano. Mas, infelizmente, tenho visto doentes de anos também se iludirem. Não há regras gerais. Não deveríamos ter pavor da morte, e sim entendê-la e designar esse fenômeno pelo nome correto: desencarnação. Aceitando essa outra forma de viver, com aceitação e compreensão, tudo vai ficar mais fácil e agradável. Olha só, gente, é do livro que chama-se, esse livro, esse texto, né, essa psicografia, é do livro Morri e Agora, de Antônio Carlos. Uau! Gente, cabe um montão de reflexões, né? Vocês percebem que assim, a psicografia, junto com as questões do Livro dos Espíritos que eu li, elas todas se encaixam, né? E é exatamente nisso que eu acredito, sabe? Quando a gente começa a estudar, nossa, tantas coisas vêm à tona, tantas dúvidas. Quanto mais a gente estuda, mais dúvidas vêm. E tem tantos livros, tem tantas coisas. Então, eu vou terminar esse vídeo hoje desejando que tudo isso que eu li, tudo que a gente falou aqui, tenha chegado aí de uma forma bem sutil, bem leve no seu coração, que tenha deixado seu coração quentinho, nem que for com um pouquinho de esperança, que eu tenha conseguido, de certa forma, aliviar essa tristeza que talvez você esteja sentindo, essa saudade do seu ente querido. Eu também tenho saudade, tenho muita saudade da minha filhinha, mas essa certeza de que ela vive, de que ela cumpre, sabe, a vida dela, né, outra parte da vida dela em outro plano, né, que ela segue, que um dia nós vamos nos encontrar, me faz ter paciência para aguentar essa saudade e me faz ter responsabilidade para que eu viva a minha vida de uma forma correta, sabe, para que eu tente me melhorar a cada dia. Então, é isso que eu desejo para vocês hoje. Que vocês tenham esperança no coração de vocês, tá bom? Que vocês consigam levar a vida, consigam ser felizes, consigam sorrir de novo, tá bom? Eu vejo muitas mães falando, se eu vou numa festa eu fico meio sem graça das pessoas acharem que eu tô feliz, sendo que o meu filho foi embora. Gente, não. O seu filho vai gostar, o seu ente querido vai gostar de te ver feliz, tá bom? Porque, como a gente viu agora, eles são muito bem assistidos lá. Tá certo? Durmam com Deus. Até amanhã.